A qualquer hora, estamos consigo. 91.6 Alto FM. Falar daqui. Falar daqui, a região em foco. Iniciamos hoje a série de conversas habituais no início do ano com os principais partidos com atividade no nosso concelho. O destaque de hoje vai para o PCP, o Partido Comunista Português. Com quase uma centena de anos de existência em Portugal, o PCP representa 8% dos eleitores portugueses desde as eleições de junho de 2011. Nas autárquicas de setembro de 2013, aumentou o número de câmaras em que é maioritário. Atualmente, e de acordo com os habituais barómetros de opinião, o PCP tem a preferência de aproximadamente 12% do eleitorado. Está representado na Assembleia da República e também nas autarquias locais. No Distrito, Círculo Eleitoral de Braga, o PCP, nas eleições antecipadas de junho de 2011, manteve o deputado eleito pelo Distrito e já há vários mandatos, e na autarquia da capital voltou a eleger um vereador. Já há vários atos eleitorais que concorrem com a sigla CDU, resultante da coligação com o Partido Ecologista Os Verdes. O PCP tem um importante número dos seus membros empenhados no movimento sindical, levando por isso algumas vezes a confusões sobre a atividade dessa área. No Conselho, o PCP não tem representação nas autarquias locais. Analisar a situação política atual e a atividade do PCP é o objetivo do Falar daqui de hoje. Convidamos e temos em estudo José Costa Fernandes, da Conselhia do PCP, e António Esperança, da Comissão Executiva da Direção da Delegação de Braga, e que faz a ligação com a Conselhia de Via do Minho. Boa tarde a ambos, obrigado por terem vindo. José Costa Fernandes, neste momento o PC, nas intenções de voto dos portugueses, terá aproximadamente 12%, é o terceiro partido, nas intenções de voto. Ora, então, boa tarde a quem nos ouve. Efetivamente, ultimamente, os dois, nas consultas eleitorais, quer nas legislativas, quer sobretudo nas autárquicas, realmente notou-se uma certa dinâmica na votação. Dinâmica quantidade e qualidade. Dinâmica ou protesto eleitoral? Com? Dinâmica ou protesto eleitoral? Não, dinâmica. O Partido Comunista, e neste caso também a CDU, onde está integrado, já existe há muitos anos para ser ainda um partido de protesto. Já é um partido que vê para o futuro, que tenta consolidar-se. Nós aqui, nas autarquias locais, a representação ainda não tem expressão, infelizmente, em Via do Minho, e por isso nos consideramos nós, militantes aqui mais locais, como nos estar ainda a ter uma mensagem, uma voz, ainda de resistência. Mas tudo aquilo que é virado para o futuro será sempre com esperança, não podemos perder o entusiasmo, e considero que também os vieirenses, como outras terras aqui do Norte, que por uma razão ou outra têm estado separados sobre a filosofia, a mensagem e a voz que é do Partido Comunista Português, eles com certeza irão verificar que é um partido com muita consistência, muita seriedade, em que verificam que nos seus dirigentes é totalmente ausente o sentido de realização pessoal que se verifica em todas as outras forças partidárias, uns mais que noutros. Por isso costumamos dizer aqui que é mais um partido de protesto, não é um partido de poder. Quando se diz um poder a consciência daquilo que está mal é sempre uma forma mesmo silenciosa de protesto. Mas pelas propostas, como é um partido que não é só protestar aquilo que acha que está mal, ele é sobretudo daquilo que indica de futuro o que é que está mal e o que é que seria para ficar bem, ou pelo menos para ficar melhor. E é, na verdade, que é um partido, uma força sempre de compromisso, e já houve casos na história mesmo mais recente, dos últimos 40 anos da política nacional, em que quando foi preciso o Partido Comunista
até engolir sapos. Mas quando foi preciso determinar, em último caso, do trigo do joio, ele conseguiu sublimar e hierarquizar os interesses da sociedade portuguesa. E engolir sapos foi uma imagem que ficou contra um voto contrariado. Sim, que foi até necessário, enfim, convocar um congresso para realmente haver uma modificação, porque os comunistas não seguem a diretriz de um altifalante ou isso. Fez uma coisa para consciencializá-los sobre a mudança de uma estratégia que tinha sido aprovada e contrária ou diferente do último congresso então realizado. E isso reflete uma divergência que já vem daí, e mesmo interior, que é uma divergência com o principal partido do chamado espectro político de esquerda, que é o PS. É isso do PS, e estamos a verificar que não é só cá em Portugal. Na Europa, vimos na Inglaterra com a terceira via, um Blair. Hoje, quando se vê na cena internacional essa personagem que esteve à frente do Partido Socialista, da representação do Partido da Social Democracia e do Partido Socialista em Inglaterra, viu-se como, e outros, se não foram tanto, aí se aproximaram, como na verdade aquilo que está a passar aqui na Europa na última década, sobretudo nos últimos 15 anos, tem muito a ver com aquilo que foi, podemos considerar em muitos aspectos, personagens em que foi entregue o poder e que traíram a mensagem, que nem o Partido Social Democrata são tão pouco. São autênticos liberais. De qualquer modo, o operariado hoje já não é o operariado da Revolução Bolchevique de 1917. Sim, mas temos também que ver o seguinte. É mais qualificado, tem outras experiências e tem outras vivências. Mas não o suficiente para que não tenha caído neste erro. Aqui há 30 anos nós sabíamos que tínhamos um movimento sindical, por exemplo, na Itália, muito forte. Eles tinham assento em grandes empresas estatais, ou não. A Fiat, por exemplo, no Conselho de Administração tinha os seus trabalhadores lá representados, no sindicato, com as comissões de trabalhadores. Isso também acontece aqui nas empresas em portuguesas. Mas sem grande expressão. E aconteceu foi o seguinte, enquanto na União Soviética era um polo, de certo modo, obrigava no mundo da sociedade, na Europa capitalista, a pelo menos saber que tinha de satisfazer reivindicações básicas dos trabalhadores de cá, porque tinha de lá uma aferição em que eles tinham direito a coisas muito fundamentais que cá não dá muito valor, que é o direito ao trabalho, à educação e à saúde. Com certeza, se para adquirir um automóvel de países da União Soviética, era natural que não fosse tão fácil como aqui um operário na Alemanha que adquiria um Mercedes, ou um carro, e outras expressões que muitos achavam que seria liberdade no vestuário. Mas a verdade é que, com a queda do muro, verificou-se que depois houve como que uma arribação do capitalismo, que, como agora nós não precisamos, já não temos concorrente, e começaram de repente a perder os direitos todos que foi em França. Nós tínhamos a nossa imigração e muitas vezes diziam os nossos imigrantes, em França, trabalhámos lá meio dúzia de anos, por qualquer motivo, ficámos com uma pensão mínima de X, uma pessoa inutilizava um dedo, tinha um assistente de trabalho, havia uma certa... E com certeza que aqui a Europa havia... Desde a queda do muro vê-se que os direitos têm de ser tudo a degredir. E por este andar, com certeza, que os direitos vão ser iguais, idênticos aos do início do século passado. António Esperança, o movimento sindical é de facto uma das expressões do PC, de tal maneira que houve um chavão utilizado durante muito tempo, que era a chamada correia de transmissão. Antes de mais, boa tarde a todo o auditório da Rádio Alto Ave, os agradecimentos em nome do Partido Comunista Português da Direção Regional de Braga pelo convite. Eu, antes de responder a essa questão, gostaria de dar aqui só mais um ou dois toques nas questões que colocou o meu camarada Fernandes, uma relacionada com a ideia do partido de protesto, que eu devo discordar veementemente essa ideia, porque nós somos poder em muitas autarquias do país, coligados com o Partido Ecologistas Verdes e com a Intervenção Democrática. Alguns dos nossos municípios são considerados pela União Europeia como municípios referência. Portanto, quando se tem propostas, quando se transforma, mesmo ao nível do poder local e mesmo ao nível do poder central também, porque nós todos os dias na Assembleia da República apresentamos propostas e muitas delas são aprovadas. Outras não são, obviamente, porque temos uma opinião diferente, temos uma ideia diferente de construção de sociedade, de emancipação da... Ainda agora vimos a questão dos enfermeiros da Política 24. Exatamente.
Uma proposta que não foi aprovada. Não foi aprovada, mas muitas outras. Todos os dias o PCP apresenta propostas, quer na Assembleia da República, quer nas Assembleias Municipais, freguesias e no Parlamento Europeu. Obviamente que não estamos a contar que o capital, que o grande capital, que patrocina as forças que estão hoje no poder, patrocina e obviamente é conivente com as políticas da direita e com esta... Mas é possível fazer política sem conviver com o capital, com os capitalistas, com os homens do dinheiro, com os investidores, como se diz atualmente? É possível fazer política com os capitalistas. Não é possível fazer política dentro dos moldes do capitalismo. Ok? Nós temos exemplos desses, vários. Nós temos países que, na lógica económica, e ainda são países de mercantilização, nomeadamente o Brasil, nomeadamente o Equador, muitos deles, alguns países até da América Latina, que começam agora a despertar para chamados uma emergentes. Emergentes, não é emergentes na questão económica, diria emergentes na questão emancipadora, não é? De emancipação dos trabalhadores e do povo. E por aí se nota que é possível fazer coisa, é possível transformar. E as propostas do PCP são propostas de transformação. Simplesmente, o PCP, para isso, numa democracia é preciso força eleitoral para isso, e o PC não a tem. O PCP todos os dias faz caminho para conquistar força eleitoral. Quando o PCP se propõe uma candidatura eleitoral, é numa perspectiva de ganhar força. Vai fazer trabalho de campo, vai conversar com as pessoas, vai colocar as suas ideias e as suas propostas. Obviamente que estamos sempre dependentes da vontade popular. Mas 40 anos depois do advento da democracia, com o 25 de Abril, o PC não consegue passar do máximo terceiro partido mais votado. Repare, há os dois grandes partidos, à esquerda o PS, à direita o PSD, e há depois o PC, o CDS. Sim, repare, o Partido Comunista Português não é propriamente um partido eleitoralista. Não é, por definição. Mas na democracia tem que se jogar com as eleições. Obviamente que a gente vai a eleições, defendemos também um sistema democrático, somos democratas, sempre o afirmamos e é assim que nos consideramos, mas quando vamos às eleições não vamos com um sentido eleitoralista e temos uma postura muito diferente de todas as outras forças políticas no debate político, na forma de estar na política. O Fernandes há pouco dizia, e muito bem, eu concordo plenamente com o que ele diz, que até é uma coisa que nós assumimos, que é um compromisso dos nossos eleitos de não serem prejudicados nem beneficiados no exercício de funções. O que quer dizer com isto que um eleito comunista na Assembleia da República ou numa Assembleia Municipal, seja onde for, no Parlamento Europeu, o rendimento que ele vai tirar dali é o rendimento que ele tiraria, obviamente que ele oferia na sua vida profissional civil, digamos assim. Mas é uma atitude um bocado monástica, é um bocado uma atitude de monge. Não é. Eu discordo completamente dessa abordagem, completamente, porque quando a gente está na política é para servir a população e não é para tirar mais valia disso. E este comportamento entre os nossos eleitos, somos a única força política que o faz, que o pratica. Portanto, todo o dinheiro que vai acima daquilo que ele oferia na sua vida profissional é entregue ao partido, e a entrega ao partido não é para fazer crescer a conta do partido no banco, porque o partido não quer património nem quer contas na Suíça. Mas tem um imenso património. O partido tem um património, mas podemos falar disso, já lá vamos, mas agora gostaria de concluir só esta questão, porque é uma questão importante e é uma questão que não surge muito na opinião pública, porque mesmo a oposição também não fala nisto, porque não tem muito interesse em falar nisto. Mas é bom que os trabalhadores e o povo sabem, quando estão a pagar uma cota ao PCP, essa cota é usada na emancipação e no esclarecimento dos trabalhadores. Quando um eleito comunista está no Parlamento Europeu ou está na Assembleia da República e entrega a parte do salário ao PCP, sabe que esse dinheiro é para contribuir para a emancipação e para a defesa dos direitos dos trabalhadores. Eu gostava mesmo que isto... Porque não é um assunto muito falado e às vezes vale a pena... Mas se calhar é essa atitude que torna o PC menos atrativo para os principais quadros políticos. Ainda bem. Se for por aí, ainda bem, porque não nos interessa, obviamente que nós temos todo o interesse em chamar gente para o partido e em fortalecer o partido com militantes e com participação, mesmo que seja cidadã, independente. E nós trabalhamos muito com cidadãos independentes, em todas as frentes, até no poder local trabalhamos com cidadãos independentes. Mas que não venham para o partido pensar que vão tirar mais valia disso, porque não vão. Desenganem-se, não vão. Se venham para o partido
para trabalhar em prol da defesa dos direitos dos trabalhadores, se venham para defender o poder local democrático, como nós o defendemos e tal como nós o concebemos e como trabalhamos no poder local democrático, desta forma transparente, que venha, porque é bem-vindo. Agora, se vem para o partido para tentar tirar mais valias disso, então que se deixe ficar. A análise que fazem da política nacional, depois destes 2 anos duros para o país, com medidas resultantes de um processo de assistência financeira feito pela famosa Troika, parece que começa a ver-se, como se disse em tempos, noutro momento, parece que começa a ver-se luz ao fundo do túnel. De que forma é que o PCP analisa a situação atual? Essa pergunta, eu acho que vale a pena colocar essa pergunta aos trabalhadores e às pessoas que estão em casa a ouvir-nos. Se até ao momento sentiram alguma alteração na sua vida, se sentem coisas simples quanto isto, se sentem que têm mais dinheiro no bolso, sentem que o salário foram aumentados, a economia está a mexer, diz o governo. Nós não vemos nada. Nós vemos as empresas a fechar. Todos os dias estão empresas a fechar. De qualquer maneira, no distrito criaram-se mais umas 12 mil empresas em 2013. Certo, mas sabe que isso é pequeno comércio, não é? É que o que está a abrir, cada empresa dessas cria um posto de trabalho. Mas, entretanto, fecharam 10, criavam 10 mil. Não sei se está a ver. Isto é uma diferença muito grande. Quando o ministro vem dizer, e mesmo até no poder local, se ouve isto em alguns presidentes de Câmara, que dizem que o investimento no Conselho está a aumentar, que tem o número de empresas a abrir que é muito maior do que aquelas que encerraram, mas isso é uma falácia muito grande. Porque uma empresa que encerrou empregava 100 trabalhadores e esta empresa que vai abrir vai empregar 1. Depois vem aí com a questão do desemprego. A questão do desemprego, falam na questão, o aumento do emprego, não é? Por acaso, há aqui uma coisa interessante. Foram mais anunciados pelo Primeiro-Ministro, mais 120 mil postos de trabalho criados. Certo. E eu acredito que sim. Mas quantos é que foram destruídos? Quantas pessoas saíram do país que não estavam contabilizadas nos centros de emprego? A gente tem que ter noção daquilo que está a falar. Porque eu volto atrás um bocadinho e eu perguntava mesmo, as pessoas estão nos ouvir em casa e sabem, pressentem nisto. E para além da questão económica e das dificuldades que têm em casa, também depois percebem outra coisa. É que estão-nos a destruir tudo. As populações estão a ficar sem saúde, sem acesso à saúde, estão a ficar sem transportes, estão a ficar sem escolas. E as escolas é um problema, porque não há democracia sem uma sociedade esclarecida e com acesso à educação. Portanto, isto é um problema, não é? Os senhores do antigo regime diziam que bastava saber ler e contar. Pronto, nós temos uma opinião diferente, sempre nos batemos por ela, até porque tivemos umas décadas valentes na clandestinidade, sempre a lutar por isto, por uma sociedade avançada, uma sociedade de futuro, de progresso. E, obviamente, ao vermos este desinvestimento, este abandono e esta tendência de privatização do ensino, obviamente que a gente não pode estar de acordo com isto. E as pessoas em casa sentem. De qualquer maneira, é preciso, e é um dos argumentos da maioria atual no governo do país, é preciso criar uma escala de Estado que os impostos do país possam conseguir sustentar. Claro, mas isso eu respondo-lhe isso muito facilmente. Nós, recentemente, pudemos assistir a uma coisa verdadeiramente escandalosa, que foi o Sr. Soares dos Santos vir à televisão dizer que estava tudo mal, que era preciso aplicar as medidas de austeridade, porque senão não havia outra solução, e o senhor foi registrar as empresas dele na Holanda, num paraíso fiscal. Portanto, quantos milhões e milhões de euros este senhor fugiu? Ou melhor, roubou ao país. Mas isso é um direito desta Europa... Pois, mas é um direito, mas isso não é um direito, desculpe. Isso não é direito nenhum, porque o direito é proporcionar às pessoas uma qualidade de vida e o acesso às prestações sociais do Estado. Eu não estou aqui a... não era as prestações sociais do Estado que eu me dizia, mas eram as funções sociais do Estado, que é outra coisa. Não é? A questão do Estado Social também é uma coisa inventada, criada pelo capital. Nós defendemos as funções sociais do Estado e não o Estado Social. A saúde, o ensino, o apoio social. Exatamente. Mas eu voltava um pouco atrás, as pessoas sentem isto, as pessoas sentem que agora vão ao médico e têm que pagar a taxa moderadora. Se forem ao Hospital a Braga por uma consulta, têm que pagar 20 euros. Se precisarem de algum cuidado adicional lá dentro, têm que pagar mais. Mas a pergunta era, o Estado pode comportar todas essas... O Estado com a escala do país? Nós chegamos a um ponto de um abandono muito grande
por parte no setor agrícola, nas pescas, na indústria. Houve um desmantelamento brutal. Obviamente que isso depois traduz em desgraça. Que está em recuperação, pelo menos na agricultura. Eu não sei, honestamente, não acompanho a agricultura, não lhe posso dizer com certeza que eu sei que há projetos novos a surgir e há muita gente jovem a apostar na agricultura. Não sei se é por força da situação social e profissional, de não terem outra saída e então dedicarem-se, às vezes só por uma questão de subsistência, por terem ali a garantia que têm uma hortaliça ou uma galinha ou um coelho para matar para o almoço. Não sei se é por isso. Sei que há projetos interessantes. Há projetos interessantes a surgir. Alguns são financiados pela União Europeia, pelos PRODERs, enfim, por esses pacotes de apoio especiais à agricultura. Mas eu não sei se a agricultura, honestamente, não acompanho o setor, tenho uma ideia geral daquilo que vai surgindo, mas não me queria também meter muito ao fundo, porque posso estar aqui a cometer a dizer coisas inverdades. Um erro de análise. Desculpe? Cometer algum erro de análise. Algum erro de análise, sim. Tenho uma ideia própria e essa coloquei-a. Mas, Costa Frantos, o país tem escala, digamos, para os apoios sociais que nas últimas década e meia foi conquistando? Quando diz que ter apoio, estava a perguntar se ela tem escala. Se o país tem escala, isto é, se os rendimentos que o Estado tem, que resultam naturalmente dos impostos e, em alguns casos, em cada vez menos, de transferências de empresas com participação pública. Num país em que se formam grupos económicos, familiares, alguns mesmo, dada até a dimensão do país, em que realmente eles podem rivalizar em fortunas pessoais com qualquer país europeu, mostra que, na verdade, a distribuição de rendimento de trabalho está muito má aqui no país. Eu direi até que, resultante de termos o nosso sistema político, resultou até da Revolução de 25 de Abril. E é triste, passado estes anos todos, saber que aqui as diferenças salariais e percas de direitos, e até de, infelizmente, de consciência política de muitos dos portugueses, na verdade, têm contribuído para termos uma expressão eleitoral em que 90% das pessoas com menos rendimentos e podemos dizer explorados deste país votam precisamente onde votam 90% dos mais ricos da nação. Mas, isto mostra que, na verdade, temos que nos virar muitas vezes, e eu muitas vezes aproveito quando é da antena aqui da Rádio Alto Ave, e às vezes até me acusam, enfim, dizendo que não é com vinagre que se apanham moscas, mas aqui no eleitorado não são moscas. Devo dizer que muita da culpa daquilo que se passa deve à falta de consciência eleitoral e perspicácia eleitoral, que o português não é estúpido, mas perspicácia eleitoral sobre o exercício do direito de voto. Ele exerce o direito de voto com uma certa leviandade, talvez porque, enfim, começou há 40 anos, já muitas pessoas não conheceram até o que eram eleições. Na verdade, é com muito pouco cuidado. E as reivindicações que se faz depois até em greves, ou que se faz em protesto e tudo mais, é o seguinte: se nós escolhemos um cozinheiro, dá a oportunidade para escolhermos de 4 anos um cozinheiro, depois, não sei com que força e convicção, podemos fazer levantamento de rancho e dizer que a comida não presta. Quando nós é que escolhemos o cozinheiro? A alteração dessa situação não passa naturalmente, não sonha o PC nesta altura, em próximas eleições, sejam elas dentro do prazo que será no próximo ano, em 2015, eleições legislativas, porque as europeias serão já este ano. Não pensa o PC obter a maioria. Aliás, falamos no barómetro, inicialmente no barómetro, e o PC aparece em terceiro, aparece em primeiro o PS nessa altura. Pois, mas nós também temos de ter esta convicção. O anticomunismo primário foi muito usado durante muitos anos. Quem era contra a situação não era por ser monarca, ser revanchista, ser social-democrata, ser coletivista, era por ser comunista. E isto depois nos transmite dentro do seio familiar, ainda há esse que agora felizmente vai esbatendo. Temos de ver que na Europa os partidos comunistas quase todos desapareceram, a não ser talvez o Partido Comunista de Chipre é que pode ter uma porcentagem como a portuguesa, ou pouco mais dos comunistas no eleitorado do país. Nós, na verdade, é ver que um Partido Comunista italiano, francês, tudo desapareceu. Na verdade, somos uma força ainda depositária das ideias do marxismo
e ainda somos o Partido Comunista, que ainda é, mesmo na Europa, e ter isso dar-nos uma certa força, uma convicção, que... E nunca pensou, já falamos aqui trabalhamos... disso várias vezes, nunca pensou, chegou a falar-se na hipótese do PC mudar de nome. Nunca pensou que isso seria, numa população que tem ainda alguns preconceitos relativamente aos comunistas, que isso seria, a discussão foi feita dentro do PC. Sabes, também mudar de nome era admitir que muitos iam votar em nós sem uma convicção com o nome. Eu acho que, em substância, o Partido Comunista, enfim, está. Eu sei que realmente na Europa pode fazer Partido Socialista de Esquerda, Radicais de Esquerda, qualquer coisa do género. Mas acho que, pronto, também nós... também já são muitos anos e nós temos, enfim, temos coisa, mas já são décadas de vida. Mas dizer que o Partido Comunista é mesmo um partido. Temos, olha, o Partido Comunista Chinês. Partido Comunista Chinês. Com algumas contradições. É uma nação com contradições, mas a verdade é esta. É um partido que vai se tornar dentro de pouco tempo a primeira força, a primeira organização política de pessoas, e política, porque não, se chamar assim, em termos económicos. Do mundo, económicos. Com certeza ainda tem problemas sociais diferenciais, mas vai conseguir. Isto vai lembrar um pai que ainda não tem, depois de conseguir bastante, depois faz até uma divisão melhor, até pelos filhos, mas primeiro obrigam a certa disciplina num mundo, como nós sabemos, capitalismo agressivo como era, que tentava matérias-primas no terceiro mundo, dos países da América Latina, e muitos, quando falaram na China, porque ela achava que era opor à União Soviética, era uma forma de um mal ou menos, e eles iam, mas já estão a ver que realmente um país, que pela primeira vez na história, vai se formar como se fosse um império num sentido até de imperar pela grandeza e isso de paz, que se forma, que todos os impérios, otomano, romano, formavam sempre a conquistar, a matar pessoas e a conquistar territórios. Pela primeira vez estamos a assistir, há muita gente que não se apercebe disso. A comprar território. A conseguir que a China, ninguém lhe queimou a bandeira, não deitam fogo à embaixada, e consegue ainda ter, pela paz, ajuda com os outros povos e com colaboração, ela dentro de pouco tempo vai ser realmente um país determinante sobre a humanidade, tal como a conhecemos hoje. No Distrito de Braga, o PC, dissemos nós no princípio, e é verdade, no Distrito de Braga, além de, nas autárquicas, reeleger o vereador na Câmara Municipal de Braga, além de outros eleitos, outro aumento de eleitos nas Assembleias e Câmaras Municipais, mantém também o deputado eleito que foi Agostinho Lopes, que agora é Carlos Cruz. Sim. Isso é enfim, a perspectiva para as próximas eleições significa uma estabilidade do PC a nível eleitoral, agora cá, naturalmente. Mas há perspectivas de que o PC possa eventualmente melhorar. Antes de mais, gostaria de colocar aqui a questão que esta substituição do deputado Agostinho Lopes prende-se com um processo que já vem de trás, que não é de agora, que é um processo de renovação da nossa bancada parlamentar. Ainda recentemente, na cidade do Horário Novo, entrou uma camarada do Porto, também, do Círculo Eleitoral do Porto, em substituição. Portanto, se a bancada na Assembleia da República que foi realmente renovada nos últimos anos, foi a bancada do PCP, mas foi uma coisa pensada, estudada, e obviamente, com o resultado que eu penso que com esta renovação o partido não perdeu o poder de intervenção, antes pelo contrário. O partido teve a capacidade de, neste processo de renovação, manter quadros, ou escolher quadros, fazer subir quadros ao debate político de grande qualidade. E isso tem-se notado nas intervenções do partido na Assembleia da República, até nas discussões do Orçamento de Estado, que é uma coisa pesada, complexa, onde conseguimos dar o nosso contributo e também a nossa crítica, onde ela, obviamente, demonstrou que foi, infelizmente, em quase todo ele, não é? Mas e já lá. Mas sem soluções. Mas sem apontar soluções. Nós apontamos soluções, nós apontamos caminhos, nós temos propostas e sabemos aquilo que queremos. Agora, é preciso também termos força, e a força, é por isso que a gente apela à força popular. Nós, no dia 1 de fevereiro, temos luta nacional em todo o país. Em Braga há uma manifestação, o apelo é distrital, para as pessoas confluírem a Braga, é uma ação de protesto. Se for uma grande massa de gente, isto repercute. Mas as pessoas não estão já cansadas de se manifestar? É possível que haja um descontentamento muito grande. É possível, pois as pessoas também começam mas não é cansadas de lutar.
há uma resignação, eu diria que há uma resignação instalada e talvez até provocada por algum comportamento. Nós assistimos até recentemente alguns senhores que vão para os chamados opinion makers, não é? Vão para as televisões, daí também a crítica do partido, porque são sempre os mesmos e são sempre os mesmos quadrantes políticos, e se não são dos quadrantes políticos, defendem a orientação seguida pelo governo, com unhas e dentes. Ainda recentemente vimos o Dr. Marcos Mendes ser apanhado no fisco, não é? Com uma evasão fiscal. Que ele justificou. Bom, aparentemente, não é? Aparentemente. Mas pronto, e isto toca muito nas pessoas e desacredita e provoca esta E esse situação. descontentamento e esse descrédito nas forças políticas também atinge o PC? Não, quer dizer, pode atingir o PCP, atinge todos, não é? Porque se há uma descrença nos políticos, obviamente os comunistas também são políticos, não é? Mas o PCP tem Agora, dito, não mas o defendem- PC tem dito aqui, afirma-se como uma força diferente, com políticos Obviamente, com agora, atitude o que não diferente. são é políticos como os outros, nem defendem as políticas dos outros. Nós temos uma política alternativa, temos uma forma de defender a sociedade, de construção de sociedade muito diferente dos outros. Defendemos a distribuição da riqueza, defendemos o emprego com direitos, defendemos o poder local democrático, defendemos a paz, a solidariedade internacionalista, defendemos aquilo que está estatutariamente. E são esses princípios que têm tornado difícil o diálogo, por exemplo, com o PS, em convergências pré- ou pós-eleitorais, Sem dúvida, não só com o PS, como com outras forças, mesmo outras forças de esquerda. incluindo o Bloco de Esquerda. Incluindo o Bloco de Esquerda, porque há divergências de fundo, por exemplo, em relação à União Europeia, em relação a outras coisas. Por exemplo, nós ainda agora tivemos a oportunidade de detectar nesta questão da coadoção. O Bloco de Esquerda sempre Quando falamos da coadoção, estamos a falar da possibilidade da adoção de casais do mesmo sexo ou do mesmo género. Exatamente. Nesta discussão, nós podemos verificar aqui uma coisa surpreendente, que o Bloco de Esquerda sempre defendeu referendos, foi sempre a força motora dos referendos. Nesta situação, acha que já não pode haver referendo. Mas Nós também achamos que não pode haver referendo, mas também já achávamos nas outras. Não achamos só nesta, achávamos nas outras também. Mas esta, tanto quanto se percebeu, foi algo que foi uma jogada mal pensada. E a análise que é feita a nível político, da parte dos promotores do PSD. Pois é possível que sim. Até, eu por acaso ouvi até umas declarações do Hugo Soares, que é curiosamente é eleito pelo Distrito de Braga, que foi o presidente da JSD, foi ele que apresentou o projeto de lei, a proposta de lei. É eleito, ele não é eleito porque ele foi em substituição do ministro Miguel Macedo, o eleito era o ministro Miguel Macedo, mas o Miguel Macedo foi para o Ministério, então ele assumiu na bancada parlamentar do PSD o lugar de Miguel Macedo. E obviamente que até ele próprio se sente incomodado com isto, que é uma coisa incrível. Ainda hoje verifiquei isso em declarações prestadas por ele à imprensa, que ele próprio tem uma posição muito tenue na defesa daquele projeto de lei. Portanto, o tempo vai andando e nós temos menos de 10 minutos para falarmos do PCP no Conselho de Vier do Minho. O PCP no Conselho de Vier do Minho, nós dissemos, é verdade, não tem eleitos nas autarquias. E aparentemente não tem atividade. Porque se nos chega aqui uma nota que vem do Bloco de Esquerda, que vem dos outros partidos do PCP, nós vemos pouco. O que nos chega aqui, em termos de comunicação com os eleitores, com as populações, são notas de nível distrital. Ou nacional. Eu tenho que contrariar um bocado isso, porque o PCP, e durante a campanha eleitoral tivemos iniciativas aqui no Conselho de Vier do Minho, nas quais convidámos a imprensa, e a imprensa também não surgiu, não apareceu. E foi convocado, estava lá. Portanto, a ausência de trabalho. A ausência de trabalho prende-se com... Obviamente que nós temos problemas de organização aqui no Conselho, mas é uma coisa que estamos a ultrapassar. E foi notório, nestas últimas eleições autárquicas, a CDU conseguiu concorrer a mais freguesias, por exemplo, que em 2009. Com algumas muletas, digamos. Houve uma ou duas freguesias em que os propostos locais eram 2, 3, o resto vinha São da candidaturas organização. tão legítimas quanto as outras. Isso não se põe em dúvida, mas de Porque qualquer maneira... os candidatos, os cabeças de listas eram locais, são daqui. Mas isso não se põe em dúvida. De qualquer maneira, não é uma maneira muito, digamos, a mais correta de não sei se é correto ou não. É apenas estatisticamente o PC concorreu a mais, mas se formos ver os propostos, claro, não mas são concorreu a mais mais, tinha mais gente disposta também a dar a cara pelo PCP e a encabeçar as listas do PCP, não é?
da CDU no caso. Nós não concorremos com uma sigla PCP, concorremos coligados com os Verdes e a ID. Mas, pronto, é um trabalho que a gente vai desenvolver, é esta preocupação do partido a nível distrital, não é só no Conselho de Vieira do Minho, nós temos problemas noutros concelhos, não é só a questão de Vieira do Minho, mas pronto, são coisas que a gente vai trabalhando, vai melhorando, vai tentando puxar novos quadros, vai tentando fazer um trabalho de sapa, digamos assim, que é o contacto com as populações no sentido... Trabalho de formiga. Não é? É o trabalho de formiga. A questão que colocou da falta de atividade. Não há muita atividade. Atividade visível. Muita atividade. Agora, quando a tem, a imprensa também se encarrega de não lhe dar a visibilidade que ela merece. Não é o caso da imprensa local aqui em Vieira do Minho. Eu falo concretamente na imprensa local em Vieira do Minho. Diga-me quando. Em iniciativas, por exemplo, na nossa iniciativa... campanha eleitoral. Na nossa campanha eleitoral, nós tivemos iniciativas aqui no mercado, até com o Agostinho Lopes. O Agostinho Lopes veio-nos cá dar um apoio. Isso aconteceu com todos, no nosso caso, pelas dificuldades de mobilização de pessoal. Mas por exemplo, na apresentação foi feita... Foi feita, exatamente. Mas agora, se me permite, ainda em relação a outra questão da atividade do partido aqui no Conselho de Vieira do Minho. Amanhã mesmo. Eu gostaria de lhe dar nota que, por exemplo, se há deputado da Assembleia da República que num período de um ano, porque a última vez que veio cá foi à Feira do Fumeiro, foi a deputada Carla Cruz, que veio cá na Feira do Fumeiro o ano passado, poderá vir este ano ainda, e na segunda-feira vem ao complexo, às obras de Salamonte, na segunda-feira de manhã, fazer um contacto com os trabalhadores e visitar, portanto, o complexo de Salamonte. Amanhã, domingo no dia em que estamos lá. Segunda-feira. Portanto, estaremos lá às 10 da manhã, a visita está confirmada, vamos ser recebidos por uma delegação da EDP, das empresas que lá estão instaladas, a construir a obra de Salamonte 2. E depois, ao fim, propusemos-nos uma conversa com os trabalhadores, porque também a gente também precisa sentir a realidade de quem lá trabalha e os problemas que afetam aquelas pessoas, que muitas delas... E não ouvem os responsáveis da empresa? Ou das empresas que estão a trabalhar no local? Não, para ouvir os responsáveis das empresas teríamos que pedir aos responsáveis, nós pedimos ao dono da obra, porque neste momento o interesse do PCP é pedir a visita ao dono da obra. E é a obra que vamos visitar, portanto pedimos ao dono da obra. A questão dos trabalhadores é por uma questão, obviamente, de classe. O PCP, onde vai, faz questão em conversar com os trabalhadores. A nível autárquico não tem eleitos e não se nota que faça, que comente a vida autárquica do Conselho. Ora bem, os problemas que tem Vieira do Minho são aqueles mais prementes, são aqueles que também têm o país. Realmente o Conselho não é caracterizado por um Conselho industrial, tem vocação para a exploração do turismo, já há umas unidades aí. Os projetos agrícolas, acho que na agricultura tem havido um certo dinamismo. Pelas pessoas é pela força de circunstâncias, mas às vezes, enfim, escreve-se direito por linhas tortas, como costumo dizer. E na verdade, se fomos a ver, há duas partes que nós temos que ver, e até notou-se três. Foi realmente para a indústria do calçado e até do têxtil, que realmente ela lutou um pouco, pensei que não vinha tão cedo. Mas na região, não no Conselho. Sim, mas pronto. Foi também do turismo. O ano passado, por circunstâncias, talvez muitas vezes são ocasionais, mas pela primavera do PC, árabe. Uma das apostas da maioria, como é exatamente o turismo, e nós não vemos propostas do PC. Não, do PC chegou a fazer as propostas, sobretudo para a dinamização de duas áreas fundamentais. É aquelas que tinham a ver com a Serra, a chamar assim, através do município, chamar assim, a administração da Serra da Cabreira, e também, que já era uma parte já reivindicativa, foi isso já nos referimos há 4 anos, que era sobre a situação em que se encontrava, sendo que Vieira do Minho como outros concelhos aqui da região, que abraça 3 ou 4, enfim, bacias aproveitamentos hidrográficos, em que pela sede da EDP, seja em Lisboa onde for,
aqui não recebe contribuição, não recebe nada, não tinha nada na riqueza. Isso foi modificado já em parte. Sei que agora uma das grandes receitas que tem até da Câmara será através Mas deixe-me dizer, nós vimos aqui, por exemplo, a questão do encerramento do centro de saúde, depois do serviço de atendimento permanente, e não vimos o PC como força liderante. Nós vimos, fala disso com um certo orgulho sempre que cá vem, o representante do Bloco mas de isto está a ver, mas o Bloco de Esquerda, pronto, houve realmente uma iniciativa aqui há anos, sim, mas uma sobretudo em que ele realmente encabeçou. Mas a verdade é esta, é que depois a maior parte de 80% dos 70% dos vieirenses votou na força política que dinamizou e implementou o fecho da chamada então urgência. Portanto, o que quer dizer que eu tenho que olhar também as pessoas que me votam. Elas realmente se pode juntar 100 pessoas ou 200 pessoas a fazer uma manifestação, mas aparece milhares a votar no sentido de quem promoveu o encerramento desse equipamento tão necessário. Isto também é frustrante e nós temos que chamar a atenção, não muito porque é que os outros são culpados de o fechar, mas porque é que as pessoas votam nas forças políticas que iniciaram e concretizaram esse fecho. Mas de qualquer modo, porque, na verdade, mas o PC acomoda-se na ideia de que os eleitores não querem. Não, eu quando me refiro-me só a isso. Em vez de fazer a manifestação, o mais importante é dizer às pessoas que vocês estão a votar, e maioritariamente, a quem ligaram a coisa alta, a quem promoveu, ou promove, ou concretiza mesmo, o encerramento desse equipamento. Mas esta falta de dinâmica, digamos, a nível local, António Esperança, é força, como disse, da falta de quadros de militantes capazes ou, digamos, ativos ou tem outras razões? Não, obviamente, há várias questões que se colocam nessa vertente. Né? Obviamente que há uma organização conselhia frágil, há poucos militantes no Conselho, a gente precisa de crescer, estamos a fazer trabalho para crescer, temos vindo a crescer, o número de militantes no Conselho tem aumentado, posso dar nota aqui aos ouvintes, precisamos de mais, precisamos de crescer, precisamos de mais intervenção, mas há uma questão que eu gostaria de colocar. Mas o facto de não ter eleitos não significa que não possam intervir, pelo menos nas assembleias municipais. Mas isso é um sintoma também das dificuldades da organização, não é? Mas há uma questão que eu gostaria que ficasse clara, é que a gente não procura superquadros para a organização do partido. Nós procuramos militantes comunistas, militantes do partido. Pessoas convictas. Pessoas convictas ou não, mas a gente pode ir trabalhando com elas. Nós trabalhamos com independentes, podemos trabalhar. Só se pode aderir a uma organização se alguma coisa se conhecer dela e se puder aceitar as suas opções. Daí o trabalho que se está a fazer, este levantamento que se está a fazer de contactos, de iniciativa. Vamos promover aí um evento ainda que não está fechado, mas no âmbito das comemorações do 25 de Abril, dos 40 anos do 25 de Abril. Enfim, há uma série de intenções que nós temos para o Conselho que vamos tentar concretizar. Não adiantarei agora aqui no concreto, mas há um trabalho que está a ser realizado no sentido de crescer, de crescimento, de consolidação. E vamos insistir nessa ideia. De qualquer maneira, há uma ideia sobre esta mudança de maioria no município e agora que se passaram já os 100 dias da mudança de maioria, o PC tem alguma coisa a dizer sobre a situação atual sobre a situação no atual, município. Passaram 100 dias, mas sabe, primeiro, a gestão isto tem sido tão alternada entre uma força política e a outra há alguns anos, PS e PSD. E às vezes ela é alternada imediato, quer dizer, não aguentam 2 anos, estão 4 anos, e 4 anos voltam não sei o que mais, tornou-se um pouco rotineira a situação. Devo dizer que agora o orçamento que foi aprovado foi muito menor. Isto não quer dizer que pode ser menos ambicioso de uma forma, mas muitas vezes também se pode ter a perna maior que a passada ou vice-versa. E por isso não diz nada, mas é sempre muito cedo para, em consciência, saber se há modificações ou atitudes aqui ou acolá, enfim, ou até de positivo, se estamos a fazer comparações. Para o PC, a maioria está em estado de graça. Porque a nossa força tem uma certa equidistância, quanto a mim acho que bem, nas duas forças políticas têm
que tem no Conselho, porque mas tem se verificado muitas vezes vícios idênticos. Estamos a referir muitas vezes a forma de emprego, a forma de... Vê-se que realmente aquilo que leva as pessoas, que dinamiza junto das campanhas eleitorais, não é tanto os programas, mas é mais a perspectiva de emprego, de conforto, esses que acompanham as caravanas ou isso. Evidentemente que são forças sociológicas que também temos que as compreender. Outras zonas em que nós somos também autarquia, podemos também se calhar acusar de alguma coisa do género. Penso que não, porque a CDU realmente tem fama de ser diferente das outras nessa autarquia local. Mas também ainda é muito cedo para dizer mal. Eu acho que nós devemos também deixar o tempo ao tempo e até desejar que as coisas corram bem e não mal para estar a criticá-las. Não temos grande interesse de poder, por isso nos dá essa distância e independência de não criticar por criticar. E em termos finais, a expectativa para 2014 da atividade do PC em Vila do Minho? A expectativa vai depender muito daquilo que a gente conseguir fazer neste trabalho de contacto, de estas dinâmicas, portanto, de tentar fazer com que a organização cresça, não é? Este contacto, este trabalho que estamos a tentar desenvolver. Obviamente que as expectativas serão em conformidade com aquilo que a gente conseguir. E vamos tentar fazer um bom trabalho. Conseguimos nós mais tempo. Agradeço a presença do José Costa Fernandes mais uma vez e também do António Esperança. Falamos hoje do PCP, a primeira da série de conversas em que podemos ouvir os principais partidos com atividade no Conselho. Onde quer que nos tenha ouvido, continuo com a Rádio Otávio e a promessa de que 2 a 8 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui. Falar daqui. A região em foco. A qualquer hora, estamos consigo. 91.6. Auto FM.